Muitas informações correndo de um lado para o outro, explosão solar, enchente, terremoto, tremor de terra, o aumento nos infartos, nos ataques cardíacos. É tanta coisa que a gente se pergunta o que está acontecendo com o planeta Terra. E aí eu te pergunto, como você está se preparando para tudo que está acontecendo? Como você está se protegendo? Ou você está apenas atônito, assistindo a tudo, vendo no que vai dar? Você tem lembrado de orar? Qual que é a tua colocação, né, no meio de tudo isso? Você tem pesquisado sobre o assunto? Ou você tem se orientado sobre os teus pais espirituais, né? Muitos têm isso, né? De confiar em homens, em seres humanos, como guias espirituais, né? Então, como você tem se instruído sobre tudo isso? E eu tenho aqui minhas colocações, meus pontos de vista, e são bem claros, né? E isso quer dizer que eu tenho mente, né? E a mente mente muitas vezes e às vezes a gente se engana. É por isso que temos que buscar a luz das escrituras, se tudo o que nos é informado bate com o que está na Bíblia. E eu vou começar lendo Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Essa aflição não está dizendo de catástrofes, não está falando sobre epidemia, está falando de aflição. Sabe quando a mente, o coração não tem paz? É uma aflição, porque as energias cósmicas, né, as energias de todo o universo, estarão abaladas. É claro que isso tem tudo a ver com as explosões solares, que nos afetam na mente e no coração. Então, se você não tiver todo o teu conhecimento baseado nas escrituras, ainda assim você pode fraquejar. Porque as emoções abaladas é terrível. Só quem passou por algo parecido sabe do que eu estou falando. E no 22 ele fala assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Ele é bem categórico. Ninguém suportará aqueles dias. Ninguém. Porque é uma aflição. Só quem sabe o que é aflição. Às vezes você tem aflição por coisas mínimas. Essas serão coisas gigantes, né? Então quem trabalha na guerra, tentando salvar vidas, ou trabalha numa enchente, como é a do Rio Grande, tentando salvar vidas, ele sabe o que é a aflição. De não poder fazer nada. De se sentir completamente impotente diante dos poderes da natureza. Mas ainda assim não é a aflição da mente, do coração, de você não poder controlar a si nem ao outro. E não está sob o nosso domínio controlar essas forças. E eu quero aqui falar sobre coisas que acontecem dentro das religiões, porque eu vejo muitos profetas, os mesmos que profetizaram, os mesmos que falaram sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, são os mesmos que falam que Deus fará uma limpa dentro da sua igreja. E ao mesmo tempo que eu vejo isso, eu vejo muitos satanistas, né? E eu gosto de também dar uma estudada, como eles estão trabalhando com tudo isso, estão dominando o território com tudo isso. E a meta deles, eles estão conseguindo atingir 100%, porque eles colocam 100% dentro de todas as igrejas, o máximo de satanistas, para desvirtuar as pessoas ali e fazerem com que o pecado seja normal, com que o errado pareça certo. E aí não há mais nem expulsão de demônios, né? E como eles manipulam isso, né? Demônios são para eles joias raras, eles precisam. Porque eles tendo o demônio, eles podem controlar as pessoas, porque o demônio sabe o que aconteceu, o que vai acontecer, ele sabe entrar na mente das pessoas. E quando você é uma pessoa que tem alguma influência demoníaca, eles vão tentar tirar isso de você, porque eles querem isso, eles dão a vida por isso, e eles matam.
Então, quando você mata uma pessoa endemoniada, aqueles demônios entram na pessoa que matou e acabam ali interferindo na vida da pessoa. E eles estão ali totalmente receptivos para serem usados porque assim eles sabem tudo o que vai acontecer. Então, os seres de luz, as pessoas que deveriam estar cheias do Espírito Santo, estão sendo tolas e induzidas, porque os pastores estão se vendendo mesmo, todos, para esses caras. E eles dominam dentro das religiões, infelizmente. E aí, por dinheiro, a pessoa faz tudo. E é bem legal o jeito deles trabalhar, bem interessante, né? Não, é horrível, mas é o jeito que eles trabalham. Eles entram, né, como membros exemplares, melhor do que qualquer outro, e já entram com a meta de ir na liderança. E aí vão ali, eles sendo os bambambam, né, tendo, né, porque eles são pagos, muitos recebem 2 salários, então eles recebem bem para fazer o serviço. Então eles vão vir com toda a pompa, pegar aquele povozinho oprimido lá. E aí é fácil, né? Eu venho bem arrumado, bem vestido, falando que eu tô certo, que tudo que eu faço tá certo. Não é o meu caso, porque eu vivo na Pinimba, né? Mas eles têm condições, eles vivem bem. E eles conseguem ali dominar. E é quando eles conseguem saber da liderança e do pastor, tudo que eles fazem, eles vão descobrindo pecados, falhas, desvios, né? E isso se torna a moeda de troca. O cara anda desviando, o cara anda roubando, o cara anda mentindo, tá em adultério. E se não tiver, eles vão fazer, entrar em adultério, em traições. E aí, eles buscam provas o máximo possível. Para não entregar essas provas, a pessoa é obrigada a se submeter ao que eles querem. E o que eles querem? Que o evangelho não seja pregado na sua integridade. Que não se fale de adultério, que não se fale de prostituição, que não se fale de fornicação, que é a principal via de entrada em todas as pessoas. Então, já havendo esse pecado, a igreja espiritualmente morreu e para eles foi tomada. Então, é só manter ali a manutenção disso, né? Se alguém tentar falar, a gente difama, a gente inventa coisas, a gente tira aquela pessoa. Então, se alguém resolver ter alguma luz ali dentro, não, aqui não. E aí a pessoa é zombada, excluída. As reuniões de oração se transformam em reuniões de autoidolatria, porque somente eu, porque a pessoa se sente sozinha e ela se vê que é somente ela que está orando. E ainda assim eles induzem ela a orar por ela, porque ela não está bem. E não está, porque ela está sendo roubada por todos os lados, oprimida por todos os lados. E aí a gente vê os seres das trevas vencendo a luta em todos os âmbitos, em todas as religiões. E criam-se novas placas de igreja, porque aquela estatuto ali a gente não consegue mudar tudo, então vamos criar uma igreja do oba-oba, que pode tudo. E aí, né? Nossa, o Espírito Santo me mostrou umas coisas aqui. Só que quando o Espírito Santo me mostra uma coisa tão terrível assim, e eu falo aqui, eu recebo uma bomba, uma enxurrada de gente me xingando e me bloqueando, que dá até medo de avisar. Mas é muito real, né? Deus não esconde. Deus não esconde nomes, principalmente. Pessoas que fazem isso. Âmbito nacional e internacional. Pessoas muito famosas e conhecidas. E Deus não disfarça, Ele não esconde. E todos que seguem essas pessoas acabam caindo no buraco junto com eles. Então basta você ver a vida dessa pessoa. Se ela bate com as escrituras. Eu vou aqui bater. Então, só para você ter uma pincelada do que é viver dentro da vontade e do propósito de Deus. Eu vou falar bastante sobre eunucos, vou falar bastante sobre castidade, vou falar bastante sobre o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Então, quer dizer, como Paulo diz, foste chamado casado, continue casado. Mas se está sozinho, continue sozinho. Então, essa ânsia de arrumar alguém é o erro.
O erro está ali. Vou ler aqui no capítulo 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Muito igual, muito igual. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E você vê que ali tudo tem a ver com gula, com melança, né? Bebiam, beberões, né? Casar, dar-se em casamento. Esse negócio de tem que ter alguém, né? É muito óbvio o sinal da vinda do Senhor, porque você tem que ter alguém para estar em pecado. Por quê? Porque não deu certo com o primeiro, que é a primeira aliança, que é a única que Deus aceita. Não existe outra. Então você tem que ter a segunda, a terceira, a quarta, você não pode ficar sozinho. Ninguém deve ficar sozinho. É a teoria do case-se desesperadamente, arrume alguém. E mesmo que isso seja contra a lei de Deus, né? E nessa hora eu tiro o chapéu para o catolicismo, porque eles não celebram casamentos de divorciados. Ainda bem. Existem raras exceções, mas a pessoa junta e não casa, porque ela sabe que se casar é pior, porque aí você legaliza o pecado. É só isso. E as igrejas evangélicas, elas abraçam isso com tudo. Elas são o celeiro do adultério, da separação. E é onde o inimigo quer trabalhar. Meus pais não deram certo. Os pais da minha namorada também não deram certo. Quem disse que a gente tem que dar certo? A gente é junto, porque divórcio tá ali, para que a gente vai querer fazer certinho, mas depois vai dar tanto trabalho para separar, então já desvirtua completamente a mente das novas gerações, que já entram nessa pilha de vamos ver errado porque o errado tá mais fácil, porque fazer certo custa mais caro. Então essa filosofia do case-se e dão-se em casamento, eu não tô gostando tanto dessa, eu gosto daquela, então fica com essa porque eu vou pegar aquela. Então ficam ali trocando. Isso é muito do homem fazer isso. Na luta de restauração de casamento, uns 90% é mulher. Mulher sente que está errado. Mulher é mais antenada na espiritualidade e ela sabe que tem alguma coisa errada. Então ela quer voltar ao certo, mas ela não cabe a ela, porque quem é a mente é o homem. Quem foi feito o cabeça da família é o homem. E como ele se nega e ele quer ser feliz, ele jamais vai abrir mão dessa vida pela vida eterna. Ele quer essa vida. Essa vida tem que ser vivida no máximo do seu gozo com a mulher que ele quiser. Não tá bom com essa, pega aquela, não tá bom com aquela, pega aquela, não tá bom com aquela. E vai indo, né? Então eu me divorcio, eu traio a primeira de todas as maneiras, a segunda que é amante não deu certo porque ela já era amante e vai saber. E aí eu pego uma terceira, uma novinha, né? Porque aí já vai pra novinha, né? E eu destruo a vida de uma mocinha que tinha planos para o futuro, mas às vezes essa mocinha também já vem de um divórcio e aí vai. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? E aí, quando a gente vê essa pessoa que eu acabei de falar, sentada no trono, então é o fim, né? Então é o fim, né? Quando vieres o abominável da desolação, que é uma pessoa que trai, que fica com a adulta, e depois pega uma novinha destruída e destrói ainda mais, e tem filhos que são instruídos a viver dessa maneira para pior, porque isso é o legal, porque isso é o que agrada o povo, e eu tenho que agradar esse povão desse Brasil, porque esse povão desse Brasil quer essa vida, então eu tenho que continuar aqui desse jeito, porque tem mega pastores financiando para que eu continue vivendo assim, porque é assim que o povo quer.
um texto que fala sobre o abominável da desolação sentado no trono. Ele está das 10 virgens, parábola do servo. Se o pai de família não soubesse quando o ladrão viria, ficava na vigília e não deixava a casa ser roubada. Então, estar atento e vigilante é se manter dentro da palavra de Deus, mesmo dormindo. Eu não estou dormindo do lado de uma pessoa adulta. Eu não estou sendo adulta. Então, mesmo dormindo, você está vigilante porque você não permitiu o pecado entrar na sua casa. Você não abriu porta. O que a grande maioria não pode dizer. Por quê? Porque abriu a porta, a janela e vamos fazer festa aqui porque agora eu sou feliz, porque agora eu achei a mulher, uma mulher geralmente oprimida, que agora vai ter um vidão com você nessa festança desse adultério que você comemora, se embebedando. Então você vai ser pego de surpresa nesse grande dia, porque é isso que o inimigo quer. Que você seja pego de surpresa, é sobre isso, né? Eu acho que Deus não quer que eu leia esse versículo sobre... Achei, você só vai falar, né? Capítulo 24, versículo 15. Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende. Então, os que estiveram na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Então, esse abominável da desolação, que é um falso Messias, mas é um Messias idolatrado, adorado, que é o que guia a todos para viver desse jeito. Então, esse Messias falso, ele é adorado, idolatrado. Tem gente morrendo e dando a vida por esse cara. E ele vai se sentar nesse trono, né? Quando ouvires de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas ainda são o princípio das dores, né? Então vos há de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Esse versículo é específico para os santos. O versículo 9, ele é específico para os santos. Ele não é para você que está desviado, para você que está brigando para defender seu pecadinho. Ele é para quem quer se manter limpo e limpando-se mais ainda. Então, fique com seu pecadinho de estimação, se surge mais ainda, e não comente aqui. Tá? Não comente, eu estou bloqueando comentários que não vão de acordo. Não quer esse conteúdo, vá seguir o satanista, vá seguir lá o teu pastor, o teu padreco, seja lá o que for. Todos eles querem você, tá? E não importa se eles estão cegos, caindo no buraco, você tem que ir junto. Todos eles estão preocupados com isso. Mas eu estou falando aqui que esse versículo ele é somente para o santo. Então vos entregarão para serem atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Fica bem explícito, por causa do nome de Jesus, por causa da santidade, serão odiados, rejeitados, presos e mortos. Tá? E fica muito claro, quem quiser manter essa vida, perderá, mas quem perder essa vida, ganhará a vida eterna. Se você quer se manter nessa vida, curtindo e aproveitando, é só isso que você vai ter, porque você não vai continuar vivo. Lamento lhe informar, todos morreremos. Se tem uma coisa que você não pode, é manter-se vivo nesta vida.
Independente de você entregar a sua vida a Cristo, ou entregar a sua vida aos deleites deste mundo, que parece ser tão legal para tu, você vai perdê-la. Você não vai ficar nela. Morrendo em pecado ou morrendo fazendo a vontade de Deus, qual dos dois você prefere? Se você sabe que vai morrer. É tão simples, é tão fácil. Por que eu não deixo de viver do pecado, deixo o pecado e vivo para Cristo? É tão mais fácil. Ah, mas daí eu vou estar abandonando a 13ª mulher. Não, você vai estar abandonando a tua salvação se você não abandonar esse pecado. Então você vai dar oportunidade para essa 11ª mulher que está com você ser salva. Por quê? Porque ela vai ver em você luz. Ele não quer mais essa vida comigo porque ele viu Jesus, ele viu a salvação. Então você resolveu viver pela salvação, por Cristo. E aborrecer essa vida, aborrecer tudo que tem nesse mundo. Então quando você aborrece essa vida, aborrece todo o pecado e vive para Cristo, você não só está dando a oportunidade de salvação para essa pessoa coitada, miserável, que está sendo obrigada a viver em pecado com você e não tem liberdade de escolha de dizer eu quero viver para Cristo. E quando ela estiver sozinha, ela vai poder viver para Cristo. E assim como você se dedicará à sua própria salvação, essa, do 10ª, 30ª, vai saber 50ª mulher que você arrumou, terá a chance de buscar a sua própria salvação. E o contrário também é válido. Você que é mulher, geralmente mulher que tem posse ou que tem um emprego, né, que ganha bem. Você deve estar com o seu 10º, 11º, 30º, 40º, 50º homem dentro da sua casa. Enquanto você tem condições, você terá um homem, porque os homens estão desse jeito também. Então, você tendo condições, você vai ter homem. Mas aí, esse homem que se vende pelo pecado, parece piada, né? Mas é porque eu sou pobre e não tenho renda, eu não arrumo ninguém, né? Então, é muito óbvio que os homens buscam uma mulher que tem dinheiro, que tem terra, que tem alguma propriedade. E aí, falam que é a mulher que é interesseira, né? Aí a mulher se junta com qualquer pé rapado por aí, até com presidiários, né? Por que os presos arrumam namoradas e mulheres, e as mulheres presas não arrumam ninguém? Várias perguntas, né? Então a maldade sempre esteve e está mais no homem, que Deus fez como a cabeça da casa, do lar e da família. É onde o inimigo mais trabalha para desviar o homem, o cabeça da família. Se ele achar o inimigo encontrar na mulher a fraqueza, ele vai desviar a mulher desse homem. Mas geralmente o inimigo trabalha na própria mente da pessoa e desvia ele, né? Então, quando você pensar em achar que não, foi a mulher que errou, é porque o inimigo achou mais brecha nela. Mas geralmente ele acha mais no marido mesmo. E quando ele consegue desviar ele ganhou toda a família. Ele ganhou todos os filhos. E aí acabou tudo. Então, é sobre isso, né? E quando vem o dilúvio vai vir para levar a todos. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, um vai ser levado pelo dilúvio, né? Estando 2 moendo no moinho, um será levado e outro deixado. Então, o dilúvio vai levar. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que horas da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria de minar a sua casa. Então, é um ladrão mesmo, que como o dilúvio veio e destruiu e levou as pessoas. A gente sabe que os elementos abrasadores agora eu vou voltar para o assunto do sol queimando, né? Do sol explodindo. Isso tem tudo a ver com a frequência nossa. Minha frequência vibracional de sentimentos.
Se você nunca estudou sobre isso, eu já vi vários vídeos, eu acho que eu vou até fazer um vídeo sobre isso, a frequência vibracional dos sentimentos. E quando você vibra em sentimentos altos e quando você vibra em sentimentos baixos. Então, a vibração que vem do Sol, ela afetará mais quem vibra em sentimentos baixos. Se você estiver numa noite com um pouco de raiva, aquela raiva vai explodir, vai te matar. Falta de perdão, ódio, ressentimento, vibrações de usar o próximo, de usar e abusar o próximo. Então, aquele prazer mundano, né? Que é o que tira toda a energia do ser humano. Então, por isso que a gente fala tanto sobre a masturbação, ela tira toda a energia do ser humano. Uma pessoa que se masturba não tem entendimentos, porque o cérebro ele fica totalmente sem energia para pensar. Porque a masturbação tira toda a energia. Essa pessoa se torna, como é que se diz? Uma pessoa completamente sem capacidade humana de conquista. Então ele vai tratar as mulheres como objetos. Aqui eu pego, aqui eu uso e tchau. Como ele faz com a masturbação mesmo. Então um homem, uma mulher que faz isso, ele não tem energia vital, ele não tem energia de lidar com outras pessoas. E quando ele é proibido de se masturbar, ele vai preferir morrer. Porque aquela energia que ele já quase não tem vai começar a aumentar. E ele terá que aprender a lidar com essa energia, que é a energia da vida, que é a energia que faz ele ser o garanhão, o conquistador, o que compra a flor, o que trabalha um dia, uma semana inteira para comprar uma joia, para conquistar uma mina, né? Isso é energia de vida, de conquista, né? Que alguns garanhões usam muito bem. Agora a masturbação acaba com a energia ali na raiz, a pessoa nem sai, nem trabalha, nem tá aí, porque é só. Então, por isso que Deus abomina tanto. Quando você lê em Levíticos, né? Fala bastante sobre isso. Que é abominável, Deus não aceita. E que não é da vontade de Deus que o homem ou a mulher faça isso. Né? Que deve ser jogado fora da congregação, que deve ser apedrejado. E tudo isso, né? Então, eu lamento informar que quem incentiva isso está na contramão da tua salvação, né? E quando você é obrigado a aprender as regras da vida para a conquista, para ter uma mulher, para poder usufruir dessa mulher da maneira como Deus criou, então você tem que estar conquistando ela todos os dias, como é a vontade de Deus. E então, você usa essa energia vital. Aí é onde eu vou chegar com a frequência. As frequências melhores de saúde é onde a pessoa não tem problemas cardíacos, não tem câncer, não tem dores, não tem nada. Estão acima de 400, 450 Hz, que é a energia do perdão, da gratidão, do amor e da alegria genuína, alegria mesmo. Aquela alegria que não precisa zombaria, porque a zombaria está lá abaixo do 100. Zombaria. O zombador, ele se destrói e destrói quem está com ele. Que é o que acontece com o abominável da destruição. Ele, além de zombar das coisas santas, dos profetas, ele zomba. E aí todos os zombadores que estão com ele ali caem na gargalhada, porque a zombaria é total, né? É para a destruição dos santos. E a zombaria, ela é uma alegria destruidora, né? Muitos precisam desses zombadores, bajuladores do seu lado para continuarem a sua empleita no mal, né? Continuar a sua empleita nos seus ensinamentos, porque quanto mais gente aqui comigo na minha zombaria, na minha comilança, na minha beberrice, e vamos continuar zombando. Isso é uma energia, uma frequência bem baixa. Quando vem a energia, a frequência do Sol, quando o Sol explode, quem está em energias de frequências baixas é mais suscetível a derrame, a infarto, a câncer, a problemas mentais. Então já não tem cérebro e vão ter menos ainda. Pega Apocalipse, quem está sujo, suje-se mais ainda, e quem está limpo, limpe-se mais ainda. Então para você se manter vivo,
com saúde mental e física, você precisa estar nas frequências divinas, da gratidão, do amor e da alegria, mas da alegria nas coisas de Deus. Isso é difícil, né? Para quem não consegue ser alegre nas coisas de Deus, que tem que ter uma piada de mau gosto e uma destruiçãozinha de alguém se lascando para me zombar, e isso me alegra. Me desculpe, você vai demorar mais para sentir alegria nas coisas de Deus. Então, essa alegria genuína do certo, ela salva. Então, o dilúvio levou todos os pecadores da terra. E essa energia que vem do sol, ela vai levar todos os pecadores da terra. Deus prometeu que não castigaria mais a terra com chuva. E qual o símbolo? O arco-íris, todo colorido. Qual que é o símbolo da explosão solar? As cores do arco-íris. Então, quem tiver um mínimo de inteligência vai entender como Deus vai derreter todas as nações. Tá lá, né? Quando Jesus vir, na sua segunda vinda, os povos e as nações se derreterão diante da face do Senhor. Então, é uma energia muito forte que vem do alto, que vai matar quem não está com energia e frequência à altura. Ah, mas o meu azeite acabou, meu azeite está no fim, que é o Espírito Santo. E ali existem as estratégias de roubar a unção de quem tem. Por isso que eu evito entrar em igrejas e não gosto que ponham a mão na minha cabeça, porque roubam a unção, estão roubando o óleo das virgens nécias, né? As virgens nécias não têm mais o Espírito Santo, então elas precisam roubar de quem tem. Muitos pregadores não têm mais o Espírito Santo e estão desesperados, sugadores de energia de quem ainda tem. De quem ainda tem. Né? Estão brigando pelos demônios para ter essa ação, para ter essa visão, mas brigam também pelo óleo, pelo Espírito Santo. Muito real tudo isso, muito vívido. Para quem tem o Espírito Santo, para quem tem olhos espirituais abertos, é fácil entender. É muito fácil. Vai lá e assista os vídeos. Você não quer curtir, não quer comentar, não quer compartilhar o que eu te ensinei agora para ajudar mais gente? Então você faz o seguinte, vai lá e segue esses caras, segue essas pessoas e aprenda com elas como roubar, como sugar. Até os espíritos malignos viraram objetos de trapaça, até de morte, porque eles precisam. São sugadores de energia e de espíritos. Que Deus os abençoe, que vocês sejam abençoados ricamente com todas essas palavras e que o Espírito Santo vos guie para a salvação, em nome de Jesus.